Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Eu, professora Andréa, professor Rodolfo, professor Edson, estamos aqui para dar continuidade à nossa resolução de questões do SSA, tá? Se liguem que o vídeo, o material com a prova está na descrição do vídeo, tá? Então, acessem esse material que é para vocês poderem acompanhar as questões, beleza? Daqui a pouco, professor Rodolfo, professor Edson já respondem questões com vocês. Vamos lá? Simbora? Estamos na questão de número 4 da prova, que foi a prova referente ao vestibular de 2020, né, deste ano, mas que ela foi aplicada no ano passado. Questão de número 4. Essa questão é uma questão que envolve um pouquinho de trabalho. A gente precisa pensar um pouquinho a respeito do que a gente está fazendo. É uma questão sobre verbo, tá? E verbo é um conteúdo que exige mesmo da gente. A gente precisa pensar direitinho, tá ok? Então vamos lá. Galera, o comando da questão diz o seguinte: no que se refere ao emprego de algumas formas verbais no texto 1, aquele texto que nós resolvemos lá no nosso primeiro bloco, assinale a alternativa correta. Então, se liguem que a gente está em busca da alternativa correta, beleza? Com a locução verbal, letra A. Com a locução verbal empregada no trecho. Por outro lado, este papo pode render muito. A autora sinaliza que está percebendo a ação de render como uma possibilidade. Gente, quando nós falamos em locução verbal, a gente está falando de quê? Basicamente, pessoal, basicamente, a gente vai ter dois ou mais verbos fazendo a função de um único verbo. Então, se liguem aí nessa informação. Gente, vamos lá. Por outro lado, este papo pode render muito. Pode render muito. Então, a gente já tem aí, ó. Pode render. Locução verbal, ok? Dois ou mais verbos fazendo a função de um único verbo dentro de um contexto. Quando nós falamos pode, a gente já tem aí, ó, um indicativo da possibilidade. Mas sigamos, vamos dar uma analisada nas outras alternativas para ver o que é que a gente tem. Estamos procurando a alternativa correta. No trecho, a questão da juventude vem para a cena pública quando ela passa a ser o segmento mais vulnerável. A forma verbal no presente foi empregada para indicar uma ação que já aconteceu. Pessoal, se a forma verbal está no presente, a ação está em curso, a ação está acontecendo, a ação não aconteceu, isso é passado, isso é pretérito, então essa alternativa está errada, beleza? Letra C. No trecho, com a mudança do mundo do trabalho cada vez mais restritivo e mutante, os jovens foram e são atingidos não apenas foram e são atingidos. Vamos lá. Não apenas verbos diferentes, mas também tempos e modos verbais diferentes são empregados para expressar as ideias da autora. Galera, foram e são verbos diferentes. A gente está falando do mesmo verbo em tempos diferentes, ok? Então, a gente está falando aí do verbo ser, né? Então, quando a gente tem o verbo ser, aí nós temos foram aplicado no pretérito perfeito e são, a gente tem o verbo ser aplicado no presente. Então, quando a alternativa diz, né, que esses tempos estão de maneira diferentes, ok, mas no modo a gente tem o indicativo, os dois verbos no modo indicativo. Então, a alternativa errada. Letra D. Na letra D, com a afirmação de que as políticas públicas têm que passar, então, numa nova interface entre escolaridade e preparação para o mundo do trabalho, a autora expressa a ideia de que a ação de pensar já está em curso. Gente, tem que pensar, desculpem, tem que pensar. Está lá para o futuro, não é isso?
Não é uma ação que está em curso agora, é uma ação que ainda vai acontecer, que precisa ser pensada. Então, alternativa errada. Letra E. É o emprego das formas verbais do modo indicativo que confere ao segmento destacado em: esta geração tem uma chance de inovar na cultura política, inovar a partir de seus interesses e de uma forma que faça até mesmo que os adultos aprendam. Seu tom categórico. Galera, modo indicativo, tom categórico. Quando a gente fala em tom categórico, a gente não está falando do modo indicativo, tá? Esse não é o modo que indica isso. Modo indicativo indica certeza, tá? Modo indicativo indica certeza. O tom categórico da possibilidade, ou mesmo mais imperativo da ordem, a gente está falando ali ou do subjuntivo, ou a gente está falando do imperativo e não do indicativo. Então, ficamos aí com a alternativa de letra A. Quando a gente fala em pode render, a locução verbal já indicando uma possibilidade, aí tão pertinho desse pode, né? Então, essa foi uma questãozinha que dá para a gente pensar, ok? Mas é necessário a gente estar atento, né? Atento, porque uma questão como essa, ela tem algumas casquinhas de banana, sim. Então, agora, professor Edson, é com você. Olá, Andréa. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos vocês, alunos que estão junto conosco nessa jornada para treinarmos, né? Treinarmos aí a língua portuguesa e nada melhor do que resolução de questões e questões da prova do SSA. Bom, pessoal, nós temos aqui a quinta questão e o que é que a quinta questão pede de nós? Acerca de aspectos gramaticais presentes no texto 1, analise as afirmações a seguir. Vocês têm aí o material na descrição do vídeo, podem analisar depois. Mas aspectos gramaticais. Quais aspectos gramaticais? Vou adiantar para vocês. Nós temos aí 4 pontos e em cada um deles nós temos um aspecto gramatical. No primeiro aí vai ser semântica, depois nós temos aí a concordância verbal, com o sujeito composto. Temos em seguida a pontuação e seus efeitos de sentido e também sobre o hífen, né? Que requer aí um treino sobre as regras concernente à nova reforma ortográfica. Vamos analisar rapidinho? Bom, os termos intergeracional, no parágrafo 6º, e intrageracional, 7º parágrafo, têm no texto o mesmo sentido, já que seus prefixos inter e intra têm equivalência semântica. Pessoal, se você analisar no texto, você pode analisar em cada parágrafo que foi aí sinalizado, você vai perceber o seguinte, que no 6º parágrafo, quando fala de inter, está falando de diálogo entre gerações. Isso aí já daria uma luz para vocês. E no 7º parágrafo, quando fala de intrageracional, bom, fala sobre essa diversidade dentro da própria geração, fala ali das tribos, dessa diversidade na geração. Então, é dentro da geração. Mas, sobre a semântica, que é muito interessante a gente estudar sobre os sentidos desses prefixos latinos aí, inter e intra, cada um deles tem um significado, significados diferentes. Inter significa entre e intra, dentro. Então, eles não têm equivalência semântica, ok? No 2, no trecho, sempre existiu o jovem pobre e o jovem rico. 4º parágrafo. O verbo existir, que está anteposto, foi empregado no singular, em concordância com o jovem pobre. A forma verbal no plural, existiram, seria igualmente aceita pela norma culta da língua, e neste caso, concordaria com o sujeito composto? Mais uma vez aqui, conhecimento sobre regra gramatical. Quando o sujeito composto ele é pós-posto ao verbo, como é que funciona essa questão da concordância? Bom, há 2 possibilidades. Ele pode concordar com o elemento mais próximo ou pode concordar com os 2. Então, se estivesse no plural, não haveria erro, ok? Então, essa aí está certíssima, essa de número 2. Aí a gente já elimina a alternativa A e a alternativa D.
Resta aí a alternativa B, C e E. Ok? Vamos para o 3. Releia o trecho. Poderia ser por reconhecimento, mas não é. Segundo parágrafo. Nesse trecho, o ponto colocado após reconhecimento imprime uma pausa mais longa antes do trecho seguinte e confere destaque a mais não é. Pessoal, certíssima é essa aí. Realmente o efeito aí, a intenção é justamente isso aí. Uma pausa maior do que a vírgula, inclusive. Ok? Então está certíssima essa questão, está fácil esse número 3. Vamos para o 4, analisar o 4. Bom, eu eliminaria algum? Eliminaria. Alternativa B, não é isso? A letra B. Aí restaria o quê? Bom, restaria o quê? Tá fácil, né? A letra C, né? Mas vamos ver o ponto 4. No 6º parágrafo, lemos: os jovens têm que escutar os adultos e vice-versa. Podemos ver que a expressão destacada manteve o hífen após a última reforma ortográfica. O hífen também se manteve em expressões como autorretrato e ultrassonografia. Pessoal, de fato, vice-versa, continua com esse hífen, tá certo. Agora, em relação às expressões autorretrato e ultrassonografia, não é bem assim que funciona. Olha só, o que é que vai acontecer? Esses prefixos terminados em vogal e o segundo elemento iniciado pelas consoantes R e S, o que é que vai acontecer? Essas palavras ficarão juntas e a consoante será dobrada, ou seja, vou duplicar o R aí, vai ser junto autorretrato com R duplicado e ultrassonografia juntinho com o S duplicado. Então, o que nós temos aí? Bom, nós temos a 2 e a 3 correta, 1 e 4 incorreta. Então, a alternativa a ser marcada aí é a alternativa C. Bom, um mix aqui, né? Vários assuntos gramaticais, mas é bem interessante. Ok? Sucesso, boa sorte para vocês aí, bons estudos, continue. Vamos ver agora o que o Rodolfo tem aí para trazer para a gente de novidade. Vamos lá, Rodolfo. Oi, pessoal, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez, dando continuidade a essa maratona de resolução de questões do SSA. Lembrando a você aí que nós estamos agora resolvendo provas do primeiro ano. Já já a gente vai para o segundo ano e depois com o terceiro ano, tá certo? E também falar um pouco, inclusive, dos temas de redação que podem, aí, uma forma de previsão aí para o SSA. E aí, restou para mim aqui a questão de número 6. E aí, senhores e senhoritas, vocês precisam estar com esses textos na mão, porque a questão, a 6ª questão, fala do texto 2, 3, 4 e 5. Então, são muitos textos para que a gente possa aí estar manejando essa prova e chegando a uma alternativa. E aí, o enunciado da questão vai pedir o seguinte: considerando o fenômeno da intertextualidade, nesse momento você precisa, na hora da leitura do enunciado, grifar a palavra intertextualidade e fazer vir à sua mente o sentido disso daí. Intertexto significa conexão entre textos. Você lê um texto e ele te lembra outro texto. Isso é intertextualidade em palavras bem simples. Então, considerando o fenômeno da intertextualidade e com base nas relações estabelecidas entre os textos 2, 3, 4 e 5, assinale a alternativa correta. E aí eu vou pedir que você abra a sua prova nesse momento e dê uma olhadinha rapidinha em cada texto. A gente já vai saber aqui, não vou fazer a leitura deles não, tá? Mas a gente já vai saber que o texto 2 se trata do poema de Drummond, o poema Quadrilha. Então é aquele que diz: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Bom, e aí você vai ler o texto todo. O texto 3 é uma imagem, é uma pintura de uma quadrilha. O texto 4 é uma tirinha que ele aproveita fragmentos lá do poema Quadrilha de Drummond e coloca nessa tirinha. E o texto 5 é um tipo de propaganda de produto lá, tá certo? Do produto Sazon. E aí eu vou pedir que você responda a essa questão comigo de trás para frente. Vou começar pela letra E, tá certo? E a gente vai identificando o que é que pode ser verdadeiro, o que é que pode ser falso. Atenção, senhores e senhoritas. O que a questão quer é que a gente identifique a alternativa correta. Isso é muito importante. Vem frisado lá, tá em letras maiores lá, o correto. Mas você não pode confundir isso daí, tá certo? Lá vai, na letra E diz o seguinte: a intertextualidade é um fenômeno
evidenciado apenas no campo da arte literária. Eu lembro bem que a professora Andréia, na primeira bateria de resolução de questões, no vídeo anterior, eu acho que aqui vale a pena um card, né, para fazer você voltar lá para aquele vídeo. Ela dizia, cuidado com essas palavras que limitam, essas palavras que excluem, e aí a gente já tem um apenas. Quando a gente diz que a intertextualidade é um fenômeno evidenciado apenas no campo da arte literária, a gente está errando. A gente está errando por quê? Porque intertextualidade existe inclusive em propagandas. E propaganda não é texto literário. Geralmente não é um texto literário, não é uma propaganda, certo? Então, olha só, jornais, notícias, reportagens, tudo isso faz intertextualidade muitas vezes com outros textos. Então, a gente já vai entender que essa alternativa é incorreta. E se é incorreta, não perca tempo, meu amigo. Acredite, gabarite, vá adiante, tá certo? Não perca tempo. A alternativa é errada. Você não vai ler o restante da questão. Letra D de dado. O poema Quadrilha, que é o texto 2, aquele que diz que João amava Teresa, pronto. O poema Quadrilha mantém relação intertextual explícita com a pintura 3. Opa, bora ver se tem relação intertextual. A gente tem um poema que tem por nome Quadrilha e a figura aponta uma quadrilha. Então, a gente pode dizer que existe alguma relação entre os textos, tá? Vamos seguindo. Assim como ocorre na quadrilha junina, os descompassos amorosos são percebidos na tela de Pedro Sousa. Grife a palavra descompasso. Descompasso significa o quê? Falta de sintonia. Então a gente vai olhar lá o texto do Pedro Sousa e vai tentar buscar essa falta de sintonia. E a gente não consegue dizer exatamente, através da leitura de imagem, se existe ou não a falta de sintonia. Então essa questão, ela pode nos levar ao erro, porque ela funciona como um distrator. Ela aponta que existe intertextualidade, mas a gente não consegue conferir se existe essa falta de sintonia ou não, o que nos levaria aí a ficar pensando, será que é essa, será que não é? E a gente já vai entendendo que não, porque o texto do Pedro, que a pintura não vai demonstrar com clareza essa falta de sintonia, ainda que você possa ser levado a dizer, mas aquele bonequinho está olhando para um outro boneco. Isso não significa exatamente uma falta de sintonia, tá certo? Então vamos a seguir. Letra C. Ao manter relação intertextual explícita com o poema Quadrilha, o texto 4 configura-se como literário. Vamos dar uma olhada no texto 4. O texto 4 é a tirinha que faz uso do texto literário. Mas necessariamente a tirinha que faz uso do texto literário é um texto literário? Não. Nós temos uma questão aí, uma alternativa que está discutindo o gênero. Olha só, gênero textual. A tirinha aqui não é um texto literário. Agora, a tirinha ela poderia vir a ser um texto literário? Isso é uma discussão muito nova, inclusive. Por quê? Porque hoje muitos livros, muitos poemas antigos estão passando a ser colocados em outros gêneros. Então, aqui, por exemplo, aqui em casa, não sei nem se está muito perto de mim, eu estava olhando agora há pouco para ele, não sei se eu acho aqui, não vou achar agora, tá? Mas já eu posso até mostrar isso para vocês. Eu tenho um livro aqui que pega o poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, e transforma todinho para quadrinhos. Assim, nesse sentido, a gente poderia dizer que existe aí, sim, uma relação com o texto literário. Mas aqui não. Aqui me parece que foi apenas uma tirinha mesmo. Então não se trataria do texto literário, e sim apenas de uma tirinha cômica, tá certo? Uma tirinha cômica. E aí a gente vai para a alternativa letra B. As relações intertextuais podem ser evidenciadas entre textos de diferentes gêneros. Olha o que ele está dizendo. Olha, plena verdade. Eu posso estabelecer relações intertextuais? Posso. Com textos de diferentes gêneros? Posso. A gente tem uma tirinha que tem uma relação intertextual com um poema, que tem uma relação intertextual com uma pintura, que tem uma relação intertextual com uma propaganda. Então, continua. Como se pode notar no diálogo entre o texto 2 e os textos 3, 4 e 5. Até aí, nenhum erro. O texto 4, que é uma tirinha, imprime o tom humorístico. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que se tratava do gênero tirinha cômica? O que é que uma tirinha cômica faz? Ela imprime ao texto um tom humorístico. Então,
um tom humorístico ao apresentar informações sobre o destino das personagens. E se você é aluno ETE, você gabarita a questão. Alternativa letra B. Você não foi chamado aqui para perder. Você não foi chamado aqui para errar questão, principalmente uma questão como essa. Beleza? É preparar-se para o SSA do primeiro ano, é dar o gás, é aproveitar esse momento aqui de quarentena para ampliar os teus estudos com maior tranquilidade, com maior serenidade, porque afinal de contas você pode trabalhar esse teu tempo melhor aí, tá certo? Sem dúvida alguma, se os professores que não quiserem dar um adeus, eu já vou dizendo para vocês aqui um adeus. A palavra é com vocês. Então, Andréa. galera, estudem, estamos aqui para auxiliar vocês. E como disse o professor Rodolfo, aluno ETE, gabarita a prova, galera. Então é para isso que a gente está aqui, para a gente estudar junto. Estamos de quarentena, mas não estamos de férias. A gente vai estudar. Tchauzinho. Eu sou Edson. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui, mas voltamos com mais questões, mais resolução de questões para auxiliar vocês e para ajudar aí nessa caminhada, tá bom? Sucesso e até a próxima. Valeu, galera!